El Salvador lança seu primeiro pool de mineração de Bitcoin. Extremamente interessante essa notícia. El Salvador deu mais um passo ousado em direção à adoção do Bitcoin com o lançamento do primeiro pool de mineração de Bitcoin no país, chamado Lava Pool. Muito interessante. A lava do vulcão. Então é a Lava Pool que vai fazer a mineraçãozinha de Bitcoin. A iniciativa é uma colaboração entre a empresa de capital público-privado Volcano Energy e a Luxor Technology, que visa aproveitar a energia geotérmica proveniente dos vulcões de El Salvador. Então é exatamente isso. Virá da energia geotérmica dos vulcões essa mineração de Bitcoin em El Salvador. Um total de 23% dos lucros gerados pela Volcano Energy serão direcionados ao governo de El Salvador, que é um dos fundadores da empresa. Então é um projeto público-privado. Tem uma parte do governo e uma parte dessas empresas, que certamente tomarão conta dessa infraestrutura e tecnologia. O governo entrando com os dinheirinhos aí para manter essa iniciativa funcionando. A iniciativa do Lava Pool é parte do compromisso de El Salvador com o Bitcoin, conforme anunciado em julho de 2023. Além do pool, está em andamento a construção de uma fazenda de mineração de Bitcoin em Metapan, na cidade de Metapan, que requer um investimento de $1 bilhão e será alimentada por energia solar e eólica. Olha só que interessante. Então, as pessoas que dizem que o Bitcoin polui o ambiente, El Salvador está fazendo totalmente o contrário. Está minerando com fontes que não prejudicam o ambiente, fontes renováveis, fontes energéticas renováveis. Bom, primeiro, através da energia geotérmica, e agora, através da energia solar e eólica, com esse segundo projeto. Esse projetinho de $1 bilhão aqui é uma parceria muito interessante. E certamente o USDT está aqui por trás dessa mineração de Bitcoin, porque o USDT está voando baixo em relação à mineração e devem estar ajudando El Salvador a fazer tudo isso. Bom, mineração de Bitcoin em El Salvador, eu não entendo se isso é uma potência gigantesca, mas processará 1.3 exahashes por segundo de hash rate na rede Bitcoin, com a capacidade final de 241 megawatts. O comunicado destaca ainda que os envolvidos podem apoiar a economia de novos projetos de energia, fornecendo receita imediata e carga flexível que pode ser desligada instantaneamente para ajudar a rede em momentos de estresse. Isso é muito legal e muito interessante. É o que acontece no Texas, né? Quando há a demanda da própria rede, a infraestrutura local de energia, eles falam com as empresas de mineração, falam, olha, agora vocês não minerem porque é necessário essa energia para a gente completar o nosso abastecimento aqui. Então, se tiver algum problema lá em El Salvador também em relação a isso, a receita ou a energia minerada, que seria para a mineração, irá para ajudar em momentos de estresse na rede de El Salvador. Muito legal essa iniciativa. Os lucros gerados pela mineração de Bitcoin serão reinvestidos em infraestrutura de transmissão e distribuição de energia em El Salvador. Então vai melhorar a infraestrutura para os próprios habitantes desse país, como parte dos esforços contínuos do país para adotar e promover o uso do Bitcoin. Muito interessante. Deixe seu like nessa querida notícia. Vamos continuando? Porque olha só que interessante essa notícia, ainda sobre El Salvador. Santander reconhece o papel de Bitcoin no crescimento de El Salvador. O Banco Santander Corporate Investment Banking destacou em seu relatório mais recente o notável aumento anual de 30% no turismo do país, grande parte impulsionado pelo Bitcoin. A lei Bitcoin, que concedeu curso legal à criptomoeda no país, aconteceu desde setembro de 2021, atraiu um número significativo de visitantes. A expectativa de impacto econômico não foi apenas atingida, mas superada, segundo o relatório do banco. Os Estados Unidos têm sido a principal fonte de turistas que visitam El Salvador. Bom, principalmente porque El Salvador aceita dólares. El Salvador aceita dólares. É interessante esse relatório? Sim, é interessante o relatório dizendo que Bitcoin é o precursor aí para que os turistas visitem El Salvador. Talvez não tanto pelos turistas bitcoinheiros indo visitar El Salvador, mas por ter reduzido a criminalidade no país e dando aí um ambiente para que os turistas ao redor do mundo possam visitá-lo. E vejam só, os Estados Unidos são a principal fonte de turistas para El Salvador. E o banco observa que esses turistas e os entusiastas de bitcoins mais que dobraram desde 2019, passando de 281 mil para 483 mil. Entretanto, acho que é bastante devido à posição geográfica do país em relação aos Estados Unidos e também o uso do próprio dólar. Lembrando que El Salvador não tem moeda própria, eles utilizam dólares e agora aceitam Bitcoin. Mas a população de El Salvador não aceita Bitcoin, não utiliza Bitcoin no dia a dia. Ainda é algo que está iniciando, ainda é uma curiosidade. As pessoas que estão lá visitando talvez vão pela curiosidade. Mas uma coisa desse turismo se deve em parte à baixa criminalidade relatada em El Salvador. Essa gestão
está com uma política de tolerância zero em relação à criminalidade. Só que é bem tolerância zero mesmo, tanto que o Estado adotou um estado de exceção. Você não tem direito a nada se você é um cidadão desse país, você está enroladaço. Você fica submetido não à legislação, não ao sistema jurídico, mas às imposições do próprio governo, dizendo sim ou não ali, né? Então, o estado de exceção é quando você perde parte dos seus direitos para se defender perante a postura do governo. Minha nossa! Então, o estado de exceção levou aí a baixa criminalidade. Então tem esses dois lados também. Não confiem 100% e nem um pouco de por cento em políticos. Políticos são sempre políticos e os seus objetivos e intenções para o futuro podem mudar ao longo do tempo. O Santander estima que as receitas do turismo de El Salvador podem ter dobrado, representando 10% do PIB durante o primeiro trimestre de 2023, embora o governo ainda não tenha confirmado essa projeção. Bom, então tá aí uma notícia interessante. El Salvador crescendo com o reconhecimento do Bitcoin.